eterno, do Deus Todo-Poderoso. E que honra saber que Deus nos chama de seus filhos e nos dá a certeza de que, como seus filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, como diz Romanos capítulo 8, versículo 17, onde fala: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E em seu Evangelho, João também nos diz que Deus dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus, lá em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então Deus, Ele estende o seu amor aos seus filhos, ao seu Filho Jesus Cristo. E através dele, através de Cristo, a todos os seus filhos também, nós como filhos adotivos. Então nós temos o privilégio de sermos filhos de Deus. O privilégio. Agora, neste exato momento, nós somos seus filhos. E em outras palavras, esta não é uma promessa que Deus cumprirá no futuro. Não, a verdade é que nós já somos filhos de Deus. E aqui está, então, nós temos o maior exemplo de pai, que é o próprio Deus. E por sermos seus filhos, nós experimentamos do seu amor. Por sermos seus filhos, nós reconhecemos-lo como o nosso Pai, pois temos um conhecimento experiencial de Deus. Nós sabemos quem é Deus nas nossas vidas. Nós experimentamos da tão grande salvação. Nós experimentamos do que realmente é ser alguém cuidado, sustentado, tendo todas as suas necessidades providas pelo Deus Todo-Poderoso, acima de todas as coisas, que está nos céus, que nos criou, que nos formou. E assim também, como os pais terrenos devem fazer, Deus disciplina os seus filhos quando desobedecem ou ignoram os seus mandamentos. Ele faz isso para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. E é um texto muito conhecido, que nós lemos lá em Hebreus capítulo 12, versículo 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Deus me corrige, Ele sendo Pai, porque Ele deseja o melhor para mim. Como nós, pais, desejamos o melhor para os nossos filhos e corrigimos os nossos filhos. Então nós temos um Pai que serve de exemplo. E que não é que serve de exemplo. Nós temos um Pai que é o exemplo. Ele é o exemplo. E se eu, como pai, quero ser um bom pai para os meus filhos, então eu preciso seguir o exemplo. O exemplo de Deus o Pai. As Escrituras descrevem de muitas maneiras aqueles salvos que amam e obedecem a Deus. Que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós somos sacerdotes santos. Nós somos novas criaturas. Nós somos participantes da natureza divina. Entretanto, mais do que qualquer uma das descrições acima, mais importante do que qualquer título ou cargo, é o simples fato de que nós somos filhos de Deus e que Ele é o nosso Pai Celestial. Isso sim é o mais importante na minha e na sua vida. E sendo Deus o nosso Pai, dispensando a nós todos os cuidados de um pai, nós precisamos refletir quanto à nossa posição como pais. O Senhor deseja formar em nós qualidades básicas que são dele, as quais nós poderemos, por nossa vez, refletir como pais sobre nossos filhos. Então Deus nos dá exemplo, Deus nos deixou exemplo, Deus nos ensina como ser bons pais, e Ele é o Pai em quem nós precisamos espelhar. E o livro de Salmos nos oferece várias descrições de nosso Pai Celestial. E que se eu, papai, você, papai, quer realmente ser uma bênção para o seu filhinho, para a sua filhinha, então pode ter certeza, seguindo o princípio, seguindo estas descrições de Deus, nós vamos conseguir sim ser um bom pai para os nossos filhos. Em primeiro lugar, nós vamos ver algumas descrições de Deus como pai, que cabe a mim também e a você, papai. Em primeiro lugar, o pai como refúgio. O pai, ele é alguém para quem nós corremos e em quem nós encontramos refúgio. Ele é a primeira pessoa em quem pensamos pedir proteção. Nosso lugar
de segurança. Quando nós estamos em apuros, se estamos em comunhão com Deus, nós corremos para Deus. Nós corremos para o Pai e pedimos então do seu refúgio, do seu auxílio. E uma das maneiras mais comuns de Davi descrever sua relação com o Senhor era com as palavras. Ele falava: o Senhor é o meu escudo, o meu esconderijo, o meu refúgio, a minha rocha, a minha fortaleza, a minha torre. E em muitos versículos, Davi, ele usava a expressão para com Deus como sendo o pai dele, onde ele realmente se refugiava, onde ele realmente colocava a sua vida. E nós temos alguns textos que eu vou citar para vocês neste momento, que fala a respeito desse Deus como nosso refúgio. O Salmo capítulo 3, versículo 3 diz: porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Esse é o meu Deus. Agora, pensando na minha posição como pai, eu tenho sido este para com o meu filho, para com os meus filhos? O Salmo capítulo 5, versículo 11 e 12 também diz: porém, alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes. E em ti gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Então alegrem-se todos os que confiam em ti. Os nossos filhos se alegram comigo e com você, papai. Será que eles realmente estão buscando esse refúgio em mim e em você? O Salmo capítulo 32, versículo 7 diz: tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. E o Salmo 59, versículo 16 e 17: eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu fostes o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. E o Salmo capítulo 61, versículos de 1 a 4: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração, desde o fim da terra clamarei a ti. Quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Olha, não importava o que ameaçasse Davi, não importava. Ele não sentia medo, uma vez que o pai era o seu protetor. Ainda no Salmo 27, versículo 1, nós lemos: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Agora, o que isso significa isso? O que isso significa para nós pais? O que isso significa para nós pais? Sugere que o pai é alguém que está à disposição dos filhos. Ele é o refúgio que o filho procura livremente, para obter proteção e descanso. Se passarmos pouco tempo, ou se formos rudes, sarcásticos ou indiferentes quando eles se achegam a nós, não irão considerar-nos como um lugar de segurança ou refúgio. O que mais abençoa a vida dos nossos filhos é a segurança que nós passamos a eles. E será que nós somos realmente esse refúgio que os filhos precisam? Será que eles têm a liberdade de chegar em mim e em você, papai, para poder pedir uma orientação, para desabafar, ou para falar de uma ideia, para falar do seu dia a dia? Será que eles têm essa liberdade? Nós somos realmente o refúgio que eles precisam? Deus é o nosso refúgio. E Ele é o nosso exemplo de pai. E se eu quero ser abençoado, se eu quero ser uma bênção para os meus filhos, então eu preciso ser esse refúgio para o meu filho, para os meus filhos. Eles realmente estão seguros na minha presença? Eles estão seguros na nossa presença como pais? Deus é o nosso refúgio, e nós precisamos ser o refúgio dos nossos filhos. Nós precisamos. A segunda descrição de Deus como pai é o pai como amigo. Os Salmos revelam uma segunda característica de Deus: Ele é um amigo cordial e íntimo. Davi diz no Salmo capítulo 5, versículo 3: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor,
Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. O salmista está dizendo: Senhor, eu posso contar-lhe tudo. O Senhor está sempre disponível. O Senhor ouve as minhas alegrias e as minhas aflições. O Senhor me aceita como eu sou. O Senhor está sempre por perto quando eu preciso de ti. Essa é a descrição que Davi está dizendo a respeito de Deus o Pai. O Pai como amigo. Agora, um pai amigo não quer dizer aquele que faz tudo o que os filhos pedem, mas tudo o que os filhos necessitam. E será que nós pelo menos sabemos da necessidade dos nossos filhos? Se nós não sabemos da necessidade dos nossos filhos, como nós podemos dizer que nós somos amigos deles? Como que nós podemos dizer que nós estamos perto deles? Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo. Está dizendo para nós, pais, que nós precisamos ser amigos dos nossos filhos. Um pai amigo é aquele que consegue compreender cada filho na sua diferença, pois os nossos filhos são diferentes. Eu tenho 3 e eles são diferentes. Um temperamento diferente, atitudes diferentes, não é? De decisões, estilos diferentes, de mesmos pais, mas são diferentes. Agora, como um verdadeiro amigo, eu preciso compreendê-los na sua diferença. Eu não posso colocar todos como sendo aquele mais bonzinho, mais obediente. Eu não posso. O tratamento precisa ser diferente, mesmo que o amor não é diferente. Então nós, pais, precisamos compreender os nossos filhos. Um pai amigo, ele usa de misericórdia, como Deus usa de misericórdia para com seus filhos. Vejamos o Salmo 145, versículo 8. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. Agora, será que nós podemos dizer que nós somos pais piedosos, benignos e misericordiosos para com os nossos filhos? Que não sofre com explosões de ira? Um pai amigo, ele não vai ficar irado contra os filhos. Ele vai disciplinar o filho. Ele vai repreender o filho, mas sem ira. A palavra de Deus diz que é com amor. Nós precisamos disciplinar em amor. E assim, nós vamos ganhar o coração dos nossos filhos. Você pode visualizar-se como tal pessoa? Aquele pai amoroso, aquele pai misericordioso, aquele pai amigo que está do lado, que está junto, que compreende, que sabe das necessidades, que consegue perceber de pronto o que realmente os filhos estão precisando naquele momento. E qual o tipo de tratamento que você deve ter com ele naquele momento? Porque durante o dia, nós temos aquelas variações. Às vezes nós temos que sorrir, às vezes nós temos que ficar mais sérios, às vezes nós temos que brincar, às vezes nós temos que chamar a atenção. Mas se eu sou realmente um amigo dos meus filhos, pode ter certeza que eles irão me compreender, porque eu estou compreendendo eles. E esse é o amigo. E diante de uma posição de amigo, para quem que você conta a sua intimidade? Para quem que você fala das coisas que nem todas as pessoas podem ouvir? Para quem? É para o seu amigo, não é? Para a sua amiga. E na maioria das vezes, e deveria ser assim, nós contamos para Deus. Ele sim é um amigo verdadeiro. Mas nós, como pais, será que os nossos filhos têm a liberdade de nos falar o que está acontecendo no íntimo deles? Se tem a liberdade, pode ter certeza que você está sendo o amigo que os seus filhos necessitam. E Deus é o nosso amigo, e nós podemos contar tudo para Ele. Nós podemos desabafar com Ele, e nós podemos ser também o amigo dos nossos filhos, e podemos fazer com que eles tenham essa liberdade para conosco. Então nós precisamos ser o melhor amigo dos nossos filhos. Eles necessitam da nossa amizade, da nossa influência, do nosso exemplo. Para isso, precisamos ser o amigo que eles precisam. E a terceira descrição de Deus como Pai é o Pai sustentador.
Enquanto continuamos examinando os Salmos, nós descobrimos um terceiro aspecto do Pai Celeste. O Pai é alguém que sustenta os filhos nas dificuldades da vida. O Salmo 34, versículo 17 e 18 diz que os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Desde a mais tenra infância, nós reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. E nós podemos enfrentar as dificuldades da vida quando nós temos alguém em quem nos apoiar, confiar, encontrar forças e buscar conselhos. E o profeta Isaías falou dessa qualidade do Senhor quando disse lá em Isaías 40, versículo 11: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, os amamentam, guiará suavemente. Então, em cada área da vida, grande ou pequena, as crianças precisam de um pai que lhes dê forças ao seguirem novos passos em seu desenvolvimento. E o pai amoroso, ele participa alegremente da vida de seu filho, sustenta-o a cada dia em todas as suas necessidades. A atitude de sustentar é manter-se como uma coluna para os filhos, mantê-los equilibrados, ser o apoio que eles precisam. Será que em algum momento você, papai, visualizou os seus filhos como alguém que estava distante? Como alguém que parece que não está neste mundo? Alguém que está sofrendo calado? Agora, qual que é a minha atitude? Será que eu estou sendo o sustento que ele necessita? O sustentador que ele realmente pode se apoiar? Eu preciso ser este. Agora, sabe quando que eu vou ser esse sustentador? Quando eu depender de Deus, o Pai, me dando sabedoria e discernimento para cada etapa da vida dos meus filhos. Eu preciso pedir para Deus, nós precisamos orar a Deus: Senhor, me dê sabedoria e me dê discernimento para com os meus filhos. Me ajude a compreendê-los. E ajude com que eles também me compreendam. Agora, se eles vão sentir, se eles sentem que eu sou aquele que está ali para sustentá-los, pode ter certeza absoluta que eu vou ser o apoio, eu vou ser a base, para que eles estejam sempre em equilíbrio, vivendo em harmonia consigo mesmo, para com Deus e para com o mundo. Será que eu sou esse pai sustentador? A atitude de sustentar é manter-se como uma coluna para os filhos, mantê-los equilibrados, ser o apoio que eles precisam. O pai, companheiro e sempre presente na vida dos filhos, passa a conhecer todas as áreas em que eles carecem de apoio. O pai sustentador não é apenas aquele que leva o sustento físico para dentro de casa. O pai sustentador não é aquele que apenas consegue dar o estudo necessário para que os filhos consigam se formar. O pai sustentador não é este. O pai sustentador não é aquele que pode dar do bom e do melhor para os filhos. Não é este. O pai sustentador não é aquele que compra os filhos com presentinhos. Esse não é o pai sustentador. O pai sustentador é aquele que está do lado. É aquele que tem tempo para os filhos. É aquele que deixa dos seus afazeres, do seu gosto, para poder suprir uma necessidade do filho. Quantas vezes no dia, quando você tem a oportunidade de ficar com seus filhos o dia todo, e o seu filho te chama: papai, vem aqui por favor, e você está lá na sua televisão, não é? E assistindo o seu futebol, e você fala para o seu filho: agora não, agora eu não posso, chama sua mãe. E o filho geralmente chama a mãe todo dia, o dia inteiro, né? Mamãe, 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 mamãe. Até a mãe fala assim: por que você só sabe falar mamãe, não sabe falar papai, não? Mas por que o filho só sabe falar mamãe? Porque a hora que o filho chama: mamãe, vem aqui por favor, a mamãe está lá. O pai sustentador é aquele que deixa o seu gosto para fazer o gosto do filho. É aquele que está muito próximo.
é aquele que consegue compreender, aquele que se dispõe: filho, eu estou aqui, eu quero ser uma bênção na sua vida, eu quero sim ser um sustento que você necessita. Que sejamos esse pai sustentador, como Deus é o nosso sustentador, aquele que nos apoia, aquele que nos ajuda. A quarta descrição de Deus como pai é o pai conselheiro e guia. O nosso século, né? Ele é marcado por filosofias de vida, polêmicas e confusas. Nós somos submetidos a pressões sem paralelos por uma sociedade moral e espiritualmente falida que tenta nos colocar dentro do seu molde. Essa é a nossa sociedade. Esse é o nosso mundo. A criança também está submetida a pressões. Seus pais, todavia, devem ser as primeiras pessoas a quem ela recorre quando precisar de um ouvido atento ou de ajuda não condenatória para tomar decisões. O Salmo 86, versículos 6 e 11 diz o seguinte: dá ouvido, Senhor, à minha oração e atende à voz das minhas súplicas. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Um dos aspectos mais importantes da tarefa de pai é dar aos filhos direção espiritual. Os filhos têm o direito de ver no pai a imagem do Senhor Jesus. Nós devemos observar nos pais uma fé segura, confiança na fidelidade de Deus, forte interesse nas coisas espirituais. Agora, os pais, eles devem ajudá-los a desenvolver amor por Deus, pela sua palavra e pelo seu povo. Provérbios capítulo 22, 6, é um texto que nós conhecemos muito, não é? Diz que educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, aconselhar os filhos é uma tarefa diária e, na maioria das vezes, repetitiva. Aconselhar os filhos. Mas nós precisamos entender que nós não podemos desistir dos nossos filhos. Sabe aquela expressão que na maioria das vezes nós usamos? Mas eu já te falei. Você não consegue compreender? Você não aprende? Quantas vezes a gente falar? Olha, certamente, se nós queremos ser o pai conselheiro e guia dos nossos filhos, nós precisamos repetir N vezes. E sabe de que forma? Com amor. Precisamos repetir N vezes. De que forma? Com aquela intenção de que realmente deseja a transformação deles. Com paciência. É assim que nós vamos conseguir ser o conselheiro e guia dos nossos filhos. Se nós não dermos a eles orientações e um rumo a seguir, certamente eles terão outros conselheiros e guias em suas vidas que poderão colocá-los fora da vontade de Deus. E sabe quem que vai sofrer? Eu e você. Simplesmente pelo fato de que nós não aproveitamos a oportunidade de sermos o conselheiro e guia que eles necessitavam naquele momento. E nós não podemos perder a oportunidade. Enquanto Deus nos der o privilégio, a oportunidade de ter os nossos filhos debaixo da nossa tutela, nós precisamos sim ser este conselheiro, ensiná-los no caminho verdadeiro, mostrar para eles o temor de Deus, mostrar para eles como ser bons cidadãos. É o privilégio, é a prerrogativa que Deus tem dado a mim e a você, papai. Não podemos perder esta oportunidade. A disciplina também se encontra sob esse título de orientação e conselho. O Senhor, como Pai perfeito que é, Ele disciplina quem ama, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 6, que nós lemos. Será que eu posso dizer que eu sou o conselheiro e guia dos meus filhos? Será que eu posso dizer que os meus filhos estão seguindo os meus passos? Aí eu tenho que abrir um alerta. Quais são os meus passos? Hoje pela manhã o Lucas me deu um presente, um cartão, não é? Que eles fizeram na escola.
com 2 pezinhos. E lá tinha um dizer: Feliz Dia dos Pais. Mas veio a observação logo embaixo: Papai, estou seguindo os seus passos. Quanta responsabilidade que nós temos de ser o conselheiro e guia dos nossos filhos. Eles estão seguindo os nossos passos, sim. Isso quer dizer que nós não teremos nada o que dizer se um dia nós percebermos nossos filhos fora da vontade de Deus. Porque nós estivemos fora da vontade de Deus. Porque nós não demos crédito para o conselheiro e guia que é Deus Pai, que nos orientou sempre: o caminho é este, o caminho é este, o caminho é este, mas nós não demos ouvidos. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que sejamos o conselheiro e guia verdadeiro para os nossos filhos, e que não tenhamos medo de perder os nossos filhos quando nós estivermos orientando eles na verdade, nos caminhos do Senhor, seguindo este livro. Não podemos ter medo. E infelizmente tem pais que têm medo. Não vou ser muito duro não, porque senão vou perder os meus filhos. Olha, a questão não é ser duro, a questão é ser sincero, a questão é ser verdadeiro, a questão é ser o exemplo que eles precisam. Aí sim você vai ser o conselheiro e guia para os seus filhos. E a quinta e última descrição de Deus como Pai é o Pai confiável. O Salmo ensina que o Pai, ele é confiável. Davi, ele aprendeu onde deveria colocar a sua confiança. E um texto clássico está em Salmo capítulo 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns confiam em coisas e em pessoas, mas nós confiamos em Deus. Davi tinha essa convicção. Ele sabia que seu pai era absolutamente confiável. O que ele dizia, ele fazia. E uma das primeiras coisas que os filhos aprendem é se podem ou não confiar naqueles que cuidam deles. Será que diante de um conselho, será que diante de uma atitude, os nossos filhos estão olhando para nós e será que tem uma incógnita? Eu posso confiar no meu pai realmente? Será que ele está dizendo a verdade? Será que o que ele está fazendo é justo? Será que é certo? Ou eles são aqueles que meu pai falou, eu acredito. Meu pai fez, eu vou seguir os passos dele. Confiança. E quantas vezes nós traímos sem querer a confiança dos nossos filhos com promessas não cumpridas? Aquele passeio, aquele brinquedo, aquela história, aquilo isso, aquilo. Quantas vezes? Quando os nossos filhos confiam no papai, eles ficam mais próximos, dão ouvidos às instruções, obedecem sem nenhuma dificuldade, e a atitude de amor é visível a todo instante. Então confiança é algo que se conquista e traz inúmeras bênçãos. Então, se eu quero ser o pai que os meus filhos necessitam, eles precisam confiar em mim. Eles precisam confiar em nós. Sabe aquele conselho que nós damos e que o filho não quer ouvir, mas ele obedece porque confia no seu papai? Isso sim é ser pai. Agora o duro é você dar um conselho para o seu filho e ele não te obedecer porque não confia em você. Isso é duro, é lastimável. Então que Deus me ajude, que Deus te ajude, papai, a ser aquele que os nossos filhos estão confiando. E que eles vão seguir, mesmo não sendo ali naquele momento a melhor opção, mas eles vão seguir porque confiam. Podemos confiar em Deus? Podemos, piamente. Nós podemos confiar em Deus. Que os nossos filhos confiem em nós também. E concluindo, como pais, nós podemos considerar estas características tanto como obstáculos
quanto como oportunidades. Vai depender de mim e de você. Como que nós encaramos os conselhos que Deus tem para nos dar e que Deus tem nos dado nesta manhã? Não desanimemos, pois o Senhor nos proporcionará condições de desenvolvermos aquilo que Ele quer. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazendo assim, nós estaremos dando aos nossos filhos uma belíssima ideia a respeito de Deus. E se eles passarem também a confiar em Deus, a ter o temor de Deus, a seguir os conselhos de Deus, pode ter certeza que um dia eles também serão excelentes pais. Mas vai depender de mim e de você hoje, para colocar cada um deles nos caminhos do Senhor. Dos atributos de Deus que nós vimos, até que ponto nós temos experimentado cada um deles em nossa comunhão com o próprio Deus? Nós oremos diariamente para que o Senhor nos ajude a sermos cada um desses atributos para os nossos filhos. E eu vou listar os atributos novamente. O pai como refúgio. O pai como amigo. O pai como conselheiro e guia. E o pai confiável. Deus, Ele tem o poder e a capacidade de nos fazer pais como Ele quer. Mas vai depender de mim e de você, de querer ser o pai que Deus quer que eu seja. Então que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. E um feliz e abençoado Dia dos Pais.